O tema dessa ministração é chamados para servir. Fala assim comigo: eu fui chamado para servir. Amados, esse é um dos princípios fundamentais do cristianismo. É o serviço. Jesus, ele mesmo, ele disse que ele não veio para ser servido, mas ele veio para quê? Né? E Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Assim, amado, você que porventura não tem prazer em servir, né? Talvez alguma coisa precisa ser mudada na visão de cristão que você tem de si ou do reino, né? ou do chamado. E é importante você conhecer algumas coisas. A princípio, o que significa ser cristão? Se você estiver anotando aí, cristão significa você ser como Cristo. Fala assim: cristão é ser como Cristo. E o que significa ser Cristo? Cristo significa ungido, né? Cristo era o Messias. E em Atos, se você puder ler comigo, em Atos capítulo 11, eu vou correr, tá? Então você corre aí também para anotar. Em Atos capítulo 11, no versículo 19, exatamente onde os discípulos de Jesus pela primeira vez foram chamados ali de cristãos. 19 em diante diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles varões de Chipre e Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos. Então, você vê aqui, até esse momento não anunciavam a ninguém, a não ser judeus, mas a partir desse momento começaram a anunciar aos gregos também. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? E aqui fala um pouco mais, discorre um pouco mais aí sobre o texto. Mas isso daqui, digamos, foi a primeira vez, né, que a igreja foi chamada de cristã. O que é isso? Quem quiser papel para anotar e caneta, e shake da Herbalife, não, né? O que é isso aí? Shake, papel para anotar e canetinha. Levanta a mão aí que o Guilo leva para você. Isso. À noite, você pega essas anotações, passa para o seu caderno, tá? À tarde, na verdade, e mantenha no seu caderninho para você ter. Isso é importante, tá, gente? Você ter essas anotações. Boa parte do que a gente vai estar ministrando aqui são anotações minhas, né? De outras situações, de meditação, de algo que Deus já tem falado comigo. E é importante para você também. Mas bem, eu tenho uma pergunta para você. Será que como denominado cristão, né, você tem sido realmente um verdadeiro cristão, conforme diz a palavra, conforme, né, esses cristãos também foram chamados? Ele, amado, nos chama para sermos como Ele é. Fala assim comigo: Ele me chama para ser como Ele é. Filipenses 2,5 fala assim: tende em vós
aquele sentimento, ou o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Amém? Jesus, ele tinha uma missão. E a missão de Jesus foi cumprida, que é abrir o caminho para a nossa salvação e para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Ele se preocupou com a minha dor e com a sua dor. Mas quem é que se preocupa com a dor dele? Quem que se preocupa com as dores de Jesus? Muita gente vem para o Evangelho, amado, simplesmente buscando um anestésico, buscando o alívio das suas dores. E existe no Evangelho, né? Foi lançado sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas feridas. Mas eu tenho uma pergunta para você: quem é que se preocupa com as dores de Jesus? O coração de Jesus dói pelo quê, amado? O coração de Jesus, ele arde pelo quê? Por vidas. Por pessoas como você e eu, que antes, né? Que há poucos dias, vamos dizer há poucos dias, estava num caminho de perdição e hoje está num caminho de luz. Amém? Quantos aqui estão em caminho de luz? A sua gratidão por isso, amado, é demonstrada de que maneira? Mas falando sobre um comparativo, né? Tudo bem, ser cristão, mas a gente precisa de um modelo. Quem é esse modelo? Jesus. Amém? Eu quero falar algumas coisas aqui sobre comportamento e sentimento de Jesus diante de situações. E eu quero confrontar você a pensar se numa situação similar você se comportaria da mesma maneira. Por exemplo, Jesus, diante da entrada triunfal. Será que eu e você iria escolher um jumentinho? Será? Não, eu quero é de Ferrari, de cavalinho. Não ia querer um jumentinho. Né? 1000 cavalos. Será, amado, que eu e você, na condição de cristão é pequeno Cristo, é como ele. Será que diante, né, de uma oportunidade de ser exaltado, a gente ia escolher assentar-se sobre a humildade? Eu falo que isso são escolhas, amados. Escolhas que você tem hoje, tem no seu dia a dia, tem no seu trabalho, tem na sua família, tem no seu casamento, tem aqui na igreja, tem no ministério, tem onde você está servindo, tem na célula. São situações, amados, que você é confrontado a ser ou não ser cristão. E quando eu falo ser ou não ser cristão, é ser ou não ser como Cristo foi, como Cristo é. A pergunta sempre é, o que Jesus faria em meu lugar? Mas esse é um exemplo, né? E Jesus, quando ele estava sendo preso... Ô Geraldo, me ajuda aqui, puxa essa caixa um pouquinho para trás aqui, só para ficar com um retorninho mais ou menos. Está muito alto? O pessoal do fundo está ouvindo bem? Aqui na frente está muito alto. Eu faço um pouquinho aqui. Tá um pouco alto, ô Carlão. Hã? Vira um pouquinho a coisa assim para mim, só para eu ter um retorninho, senão daqui a pouco a voz vai embora. Assim, aí, já deu. Jesus, amado, enquanto ele estava sendo preso, se coloca numa situação aí, chega a polícia, né? Então, a geral, não é a esposa, não, é a polícia, né? Tem gente que fala quando a esposa chega e fala, né? Não sei porquê. Mas chega, né? Você, para ser preso injustamente, diante de uma situação. Você ser acusado de uma coisa ali que você não fez. Você para ser preso injustamente. E eu temo, na verdade, que a igreja vai passar por situações desse tipo. Né? Pessoas vão ser presas por causa da sua fé.
Isso já acontece em alguns países. Isso é potencial acontecer aqui no Brasil. Quem vai me visitar na cadeia aqui? Né, se eu for preso. O que acontece, amado? Jesus, enquanto ele estava sendo preso, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava curando. Ele estava restaurando a orelha de um soldado que foi cortado por um discípulo que ele tinha passado um tempão ensinando como se fazer. Fez certinho, né, o discípulo dele, né? Mas Jesus, enquanto ele estava sendo preso, ele estava curando. Será que esse seria o nosso comportamento diante de uma situação que nem essa? Jesus, ele diante de uma situação de sofrimento intenso, carregando o peso da cruz, tomando açoites ali, ele parou tudo aquilo só para olhar para Pedro. Só para olhar para Pedro. E não foi um olhar de condenação, foi um olhar de amor. Jesus, ele parou, amado, sofrimento. Será que você para no meio de um sofrimento, de algo que você está sofrendo? Não estou dizendo que você não está sofrendo. Mas será que você para no meio de um sofrimento para poder servir alguém? Para poder, né, ali curar alguém? Jesus, amado, ele não tinha nenhum tipo de racismo étnico, social. Ele é desprendido disso. Ele se revelou como Cristo para a primeira pessoa, para alguém impensável. Tanto que os próprios discípulos de Jesus falaram, ele está falando com a samaritana. Como é que pode? Os judeus não se dão com o samaritano. Olha só. Jesus curou ali uma mulher, né, que foi chamada de cão, que era rejeitado como um cão, mas ali ministrou a cura por causa da fé. Então, amado, muitas vezes a gente tem determinados preconceitos e isso nos limita a servir. Que tipo de preconceito você tem? Pensa se Jesus tinha também esses preconceitos. Se Jesus, ele de alguma maneira, ele achava alguém indigno de ser perdoado. Será que Jesus encontrou alguém indigno de ser perdoado? E nós, amados, nos denominamos, nos chamamos de cristãos e não perdoamos. E preferimos guardar, não a palavra, mas a amargura no nosso coração para continuar pecando contra Ele. Igualzinha a palavra, né? Escondi a amargura no meu coração para continuar pecando contra Ele. É isso que fala? O que acontece, amado? Nós, por muitas vezes a igreja ela não observa quem Jesus era. E não está nem um pouco se importando com quem Jesus era. E não está nem um pouco se importando em ser como Jesus era. Simplesmente aliviados estão as nossas tensões, os nossos estresses e as nossas angústias e a nossa vida financeira, então o resto está tudo certo. Quem é que está se preocupando com as dores de Cristo? Jesus, amado, diante de situações que normalmente nos estressariam, normalmente a gente seria confrontado, né? Você já foi chamado de Beelzebu, já? Quem é que já foi chamado de Beelzebu? Eu ainda não, né? Mas Jesus foi. Jesus era chamado, trajado de diversas formas. Só que ele governava seus sentimentos, e foi isso que fez ele de um grande líder. Ele ficava tranquilo em situações de desespero. E era muito interessante que ele não impunha suas ideias, ele expunha. Jesus, ele não impunha nada. Ele simplesmente chamava e as pessoas seguiam ou não seguiam.
Não é, amado, um autoritarismo que vai fazer as pessoas te seguirem. É a sua vida. É o desejo por ter o que você tem. E era isso. As pessoas viam em Jesus algo novo, algo diferente, algo verdadeiro. E eles desejavam isso, e por isso eles seguiam. E por que tantas pessoas seguiam os cristãos? Porque tinha algo desejável no coração dele, algo desejável na vida dele, algo diferente do que era mostrado naquele século, naquela época. E eu te pergunto, amado, você tem algo desejável? Você tem algo que o perdido deseje? E eu falo perdido, eu falo muitas vezes o abastado. Porque às vezes a pessoa cheia de bens, ele vai dizer, não, eu não preciso de Deus. E é assim. As pessoas acham que não precisam de Deus. Por quê? Porque tá no seu conforto. E muitas vezes, ele nos vê, essas pessoas nos veem como eles. E simplesmente dizem assim, não, você tem a sua religião, eu tenho a minha. Amado, Jesus não é religião. E ele não veio pregar religião. Jesus, ele disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Para que vocês não fiquem presos a este mundo e às coisas deste mundo que estão aqui e hoje vão passar. Mas as coisas que são eternas, que é a minha palavra, essas não hão de passar. Jesus, ele veio, amado, para a eternidade, e os cristãos, ou denominadamente cristãos, que não são cristãos, né, são só uma placa. Estão vivendo uma vida terrena, uma vida temporal, construindo coisas aqui e esquecendo que eles são seres eternos, foram chamados para isso. Fala assim, eu fui chamado para a eternidade. Jesus, ele não veio aqui ensinar uma religião, ele veio ensinar a ser como ele era. Ser como ele era. Simplesmente. Ele não desejava ajeitar, dar uma ajeitadinha nas áreas da vida de uma pessoa. Dar uma arrumadinha, sabe? Passar um reboco, uma massa corrida lá, dar uma lixada, pintar, pronto, tá tudo certo. Não. Jesus, ele veio para transformar. Jesus, ele veio para transformar, meu amado. E não foi só para que a pessoa se sentisse bem por um certo momento, tirar um certo peso das costas. Mas ele veio para transformar a pessoa completamente, formando alguém solidário. Esse daqui, né, essas características são as características de quem Jesus veio formar aqui. Amém? De um cristão. Ele veio multiplicar isso. Então Jesus, ele veio formar uma pessoa, né, pessoas solidárias, pessoas que não são individualistas, pessoas que aprendem a cooperar um com os outros, né, cooperar mutuamente. Formar pessoas tolerantes, que reconhecem a dor do próximo. Formar pessoas que aprendem a perdoar. Formar pessoas que se conheçam. Pessoas que pensem, que repensem, que superam preconceitos, que superam preceitos formados, que reaprende, que ouve. Pessoas que ouçam. Ou negócio difícil a gente ouvir, não é? É difícil a gente ouvir, principalmente quando a gente acha que a gente tem razão. Quando a gente tem razão, a gente fica, sabe, difícil da gente ouvir. A gente quer falar. Será que Jesus, ele fazia isso também? Quando ele tinha razão, você acha que ele falava? Ou você acha que ele se aquietava? Jesus, ele veio formar pessoas que apreciam coisas simples da vida. Olhem as aves do céu. Olhem as flores do campo.
Para que vocês andam ansiosos? Observe as coisas que são cuidadas por Ele. Quanto mais vós. Jesus, amado, Ele mesmo correndo risco de morte, correndo risco de ser apedrejado, Ele falava. Mas Jesus, quando Ele teve a chance de se defender diante de Pilatos, Ele se calou. Olha só que interessante, né? Será que a gente é assim também? Quando a gente tem a chance de se defender, será que a gente, né? Será que a gente se cala? E quando a gente tem a chance de falar, ou digamos, se a gente estiver correndo um risco ali de ser repreendido, de ser de alguma maneira confrontado, será que a gente fala mesmo? Olha a diferença, amado. Que no mundo, o mundo ele fala que uma pessoa que tem muitos bens, tem vários carros, tem, né, uma vida financeira abastada, essa pessoa é feliz. Será que uma pessoa que tem 5 carros é mais feliz do que uma pessoa que tem 1 carro? É 5 vezes mais feliz? É assim? Mas as pessoas veem dessa maneira, né? Engraçado, né? Mas entenda esse paralelo, né? Você ter 5 carros, será que te faz 5 vezes mais feliz do que você ter 1? Ô pastor, eu não tenho nenhum ainda. Não é nem 1 e nem 5, amados. O evangelho, ser cristão, não tem nada a ver em ter. E esse é o problema de muitas pessoas dentro do evangelho, pensar que ter vai ser suficiente para ele ser feliz. Fala assim comigo: eu preciso ser mais do que ter. Amém? Vamos repetir? Eu preciso ser mais do que ter. Jesus, amado, Ele espera que você seja. Ele não espera que você tenha. Se você ter ou não ter, tudo isso ou é vaidade, ou são coisas dessa terra. Amém? Tem aleluia, não tem aleluia também, glória a Deus. Mas o ter, amado, ele não te faz melhor, nem mais feliz. Agora o ser, isso sim muda muita coisa. Quando você é aquilo que Ele planejou para você, quando você é esse cristão a qual Ele chamou você para ser, isso faz muita diferença. Isso faz toda a diferença. A princípio é na sua salvação. E a partir da sua salvação, é a salvação da sua família. E a partir da salvação da sua família, a salvação dos seus filhos. E a partir da salvação dos seus filhos, a salvação dos seus parentes, dos seus amigos, do seu bairro, da sua nação. Ser amado faz toda a diferença. E Jesus, Ele era isso. Nós, muitas vezes temos todos os motivos para sermos felizes, porém a gente se demonstra insatisfeito, descontente com o que somos e o que temos. Jesus tinha tudo para ser uma pessoa triste. Tinha ou não tinha? Jesus, Ele não era aceito pelos seus irmãos judeus. Pelos seus irmãos, na sua casa. Ele não era aceito. Ele foi caçado, vamos dizer assim. Tentaram impedi-lo. Ele tinha tudo para ser triste, amado, mas ele se mostrava feliz e sereno. Sabe por quê? Porque ele não era deste mundo. E quando nós não formos deste mundo, meu irmão,
Nada deste mundo vai te atingir, vai te parar. Amém? Porém, eu queria falar sobre algo que tem acontecido na nossa atualidade, acontece na igreja desde os seus primórdios, que é as pessoas viverem em busca dos prazeres. Amado, não há problema você se satisfazer em fazer determinadas coisas, mas viver em função disso, isso é um problema muito, muito sério. Uma palavra que descreve isso é hedonismo. Escreve aí, hedonismo, é com H. H-E-D-O-N-I-S-M-O. Hedonismo. O que é isso? O que é hedonismo? Hedonismo, ele vem do grego édeos, que é um derivado da palavra hedone ou adano, que significa prazer, alegria, ou viver em busca do prazer. Esse é o hedonismo. Viver em busca do prazer. Fala comigo. Viver em busca do prazer. Né? A frase que se diz aí no mundo, né? O que importa é ser, é hedonismo, tá? Tudo que se relaciona, amado, a busca do prazer, digamos, sem limites, né? Não há problema em você ter prazer em algumas coisas, não. Né? Você gosta, por exemplo, de pescar, não tem problema nenhum em pescar. Você gosta de praticar um esporte, não tem problema nenhum em praticar o esporte. Agora, a sua vida viver em função da realização dos seus prazeres, isso sim, tem muito problema, isso é hedonismo. E foi uma prática vivida, né? Tem sido uma prática vivida desde a época dos gregos e, infelizmente, na nossa sociedade também. Que o importante é você ter prazer. O importante é você se satisfazer. O importante é você estar feliz. A qualquer custo você ser feliz. Jesus, amado, ele veio para te fazer santo e para te salvar, não para te fazer feliz. Amém? Amém? Isso não quer dizer que ele não queira que você seja feliz. Né? Alegrei-vos quando me disseram, vamos a... Então, todos felizes aqui na casa do Senhor, amém? Alegrei-vos. Mas o que é o hedonismo, amado? Se você quiser resumir aí, hedonismo seria deleite, prazer, ou busca pelo prazer, desejo pelo prazer, tá ok? A Bíblia, ela tem, né, no Novo Testamento, ela fala isso em 4 versículos, eu não vou lê-los todos, mas você anota aí. É em Lucas 8, no versículo 14, mas você lê o contexto para você entender. Lucas 8, 14, fala sobre o hedonismo e a palavra é deleite. Em Tito 3, 3, fala sobre deleite também. Tiago 4, do 1 ao 3. Fala no 1 e fala no 3. E 2 Pedro 2, 13. Isso aí fica para ter o estudo aí posterior, tá? Mas desses 4, eu quero falar de 2, tá? Nesses versículos, a palavra deleite é a palavra edeus, tá? Que é exatamente derivada do hedonismo, que a Bíblia ela vai combater da seguinte maneira. Nesses 4 versículos fala a respeito disso, eu vou ler em Lucas, no capítulo 8, que fala sobre as sementes, a parábola do semeador. E no capítulo 8, versículo 14, não precisa abrir não. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Olha só. Deixa eu ler novamente, né? Aqui está falando da parábola do semeador. Esse é o contexto. E aqui está falando da semente que cai entre os espinhos. Jesus explicando. Aqui caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram. São os que ouviram. Quantos aqui ouvem a palavra? Amém? Porém,
são, né, indo porém adiante, são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, com o hedonismo da vida, com a busca pelas coisas, com a satisfação. Qual que é o resultado? Estes não dão fruto com perfeição. Oi? Dão frutos defeituosos, né, numa outra versão aqui. O que acontece, amado? Muitas vezes a gente se pergunta, poxa vida, por que eu não estou frutificando? Por que a minha vida... Ô, Glau. Por que eu não estou frutificando? Por que minha vida, né, de alguma maneira tá me impedindo de frutificar? Muitas vezes, amado, porque nós ouvimos a palavra, mas a palavra cai como se fosse em meio a espinhos. São sufocados pelos cuidados da vida, pelas riquezas, né? Pelos deleites, pelos prazeres, pelas coisas que a gente tem prazer. Isso quer dizer, amado, que a palavra, ela concorre com os prazeres dessa vida. Esse é o hedonismo. O hedonismo busca o prazer. Busca você se satisfazer a qualquer preço. Busca você estar bem, se sentir bem a qualquer preço. Só que ser cristão, amado, não significa estar bem a qualquer preço. Significa muitas vezes você estar incomodado com algumas coisas e fazer algo por estar incomodado. Se incomodar em ver alguém perdido. Se incomodar em ver alguém aflito. E sentir as dores deste aflito. Quando alguém que quer prazer vai sentir a dor por um aflito. Nunca. Você está entendendo que é muito distante o caminho do prazer e o caminho do evangelho? É distante, amado. É distante. E são essas coisas que muitas vezes sufocam o evangelho em nós, a palavra de Deus em nós, e não faz a gente prosperar como a gente poderia, como a gente deveria. Enquanto, meu irmão, você não disser não para os seus desejos, enquanto você não disser não para as suas vontades, você não pode dizer sim para a vontade de Deus. A única maneira de você dizer sim para a vontade de Deus, amado, é dizer não para a sua. Sim ou não? Quem disse que a sua vontade concorda com a vontade de Deus? Quase sempre não. Talvez em algumas coisas sim. Por exemplo, o seu desejo de querer que seus filhos se salvem, né? Isso concorda com a vontade de Deus, sim ou não? Quantos aqui são pais? Quantos aqui desejam que seus filhos sejam salvos? Isso concorda com a vontade de Deus, amém, glória a Deus. Tem coisas na sua vontade que concordam com a vontade de Deus. Mas a grande maioria das coisas não concordam com a vontade de Deus. Tiago 4, se você quiser abra comigo. Foi um dos versículos que eu falei, que é aí que fala sobre a palavra hedone, que é do hedonismo. Tiago 4, versículo 1. Olha só. Diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos, o quê? Dos vossos prazeres, deleites. Olha aí o hedonismo. Está aí, ó. Essa é a palavra, prazeres, deleites. Eu vou ler novamente. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, dos vossos membros, que nos nossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos
Está aí de novo a palavra. Em vossos o quê? Prazeres, deleites. Então, amado, tudo que você pedir que não concorda com a palavra de Deus, você não vai receber. Que não concorda com a vontade de Deus, amado, é perca de tempo. E é ponto de frustração. É você depois dizer, Deus, eu pedi isso, eu não me deu. Mas você não esqueça de perguntar primeiro se o que você está pedindo concorda com a vontade de Deus, se é algo que Deus quer. Entenda que a busca pelos prazeres, amado, é algo que está na sociedade e que ela vai ficar jogando, sabe, a mídia, e vai ficar, de alguma vez, expondo para você viver em função disso. Né? Vai ver, por exemplo, né, a Sara adora propaganda de perfume. Né? Brincadeira, não adora não. Sabe aquelas propagandas de perfume? Né, que passa aquela mulher andando de barco, cabelo assim, né? Aquelas propagandas que não tem nada a ver, começo, meio e fim, nada a ver com nada, né? Mas a pessoa vai lá e compra aquele perfume, eu quero ter aquele. Não é assim? Por quê? Porque a pessoa também quer andar de barco, com o cabelo voando assim, sem atrapalhar, né? Porque, né, o cabelo das mulheres da propaganda voa assim, fica todo lá no vento, e depois ela volta, tá bonitão, não é? Não é assim? Hã? Se você for tentar fazer isso, depois você fica assim, né? Pá! Tenta fazer para você ver. As irmãs. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, amado? Que o mundo ele vai pregar uma sensação de prazer falsa. E que isso é falso. É só para você comprar. E depois colocar lá no canto, lá com os outros 15 que você tem. Exagerei? Exagerei ou não? 15 perfumes? Exagerei? Exagerei? Só tenho 14. Exagerou, pastor. Só tenho 14. Acabou semana passada, o 15º. Mas entenda, amado, que muita coisa você é estimulado a ter sem ter necessidade nenhuma. Não que você não possa ter 15 perfumes, né? Como a gente fala assim, né? 50 pares de sapatos para as mulheres, né? Desejo ou necessidade? 30, vai. Desejo ou necessidade? Necessidade assim no limite, né? 30, né? Necessidade. 100 pares de sapato. Desejo ou necessidade? E, ó, entendeu? Depende, hein? Bem, vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto, né? Por que você está falando de perfume? Por que não está falando de jogo de futebol? Né? Não está falando de bater a bolinha no final de semana? Churrasquinho no final de semana? Por que não fala disso, né, pastor? Mas se isso for um prazer, amado, que você não pode abrir mão, você tem que repensar. Como nós lemos em Filipenses 2,5, diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vamos repetir isso? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Fala assim, haja em mim, coloca a mão no seu peito e fala assim, haja em mim o mesmo sentimento que houve em Jesus. Ter o mesmo sentimento, amado, de Cristo é algo naturalmente muito distante do sentimento natural da carne do homem. É naturalmente distante. É muito diferente você fazer alguma coisa para o reino, na carne, por obrigação, ou fazer em Cristo por amor. É a mesma coisa que você vai fazer, mas é muito diferente. O sentimento é muito diferente. De você fazer algo que alguém te mandou fazer, ou de você fazer algo porque você ama Cristo e você vai fazer aquilo por amor. O resultado, de certo modo, pode ser até o mesmo dentro daquilo que você está fazendo, mas o sentimento é totalmente diferente. Você está entendendo?
Se eu chegar para você assim e falar assim, ó, amada, hoje aqui agora nós vamos, né, fazer um mutirão aqui, vamos fazer tal coisa e tal, não sei o quê. Amado, você pode fazer isso na carne, né? E você pode fazer isso por amor. O resultado da limpeza pode ser o mesmo, mas isso vai fazer uma diferença muito grande no seu coração, se for na carne ou se for por amor. Se for na carne vai gerar murmúria, se for na carne você vai, né? Não vai adorar enquanto está fazendo, provavelmente vai blasfemar, provavelmente vai criticar, provavelmente vai falar um monte de coisa que na carne não vai construir, vai destruir. Muito melhor seria se não tivesse feito. Agora, quando você tem em você o mesmo sentimento que houve em Cristo, isso é muito diferente, muda muita coisa. Deus, amado, Ele nos chama para cumprir o seu propósito. E por obrigação, muitas vezes cumprir o propósito de Deus, as coisas passam a ser pesadas. Principalmente quando o seu interesse de alguma maneira é tocado ou ferido. Quando você não tem um interesse ou simplesmente o seu interesse é ceifado. E eu quero fazer uma pergunta para você, qual que é o seu interesse? Qual é o seu interesse em atender o chamado de Deus aqui? Quantos são chamados por Deus? Quem aqui sabe que é chamado por Deus? Amém? Deus, Ele te chamou. Mas qual que é o seu interesse em atender o chamado de Deus? Qual que é o seu interesse em servir o seu irmão? Qual que é o seu interesse em servir na igreja? O que você quer? Qual que é o resultado que você quer com isso? Status, reconhecimento, dinheiro, posição, ter seguidores, uma multidão atrás de você, célula, fama, uma célula cheia de gente. Se por um acaso esse for um dos seus sentimentos, não fica muito triste não, porque a maioria dos discípulos de Jesus teve esse mesmo sentimento. Você não precisa ficar muito decepcionado com você não, porque os discípulos de Cristo tiveram esse mesmo sentimento no começo. Cumprir, amado, o real propósito de Deus, Ele vai trazer sérias consequências. Com o sentimento certo, vai trazer sérias consequências. Primeiro, você atendeu o seu chamado, como consequência, você provavelmente será humilhado, provavelmente vai ser perseguido, quase que certamente vai ser chamado de fanático, de louco, de que você está perdendo tempo, de que não vale a pena, vão te chamar de antiquado, de mente fechada, retrógrado. Vão perguntar para você, o que é que você ganha com isso? Sabe qual que vai ser a sua resposta? Não sei. Não sei não. A gente não vai ter resposta, amado. Como você vai fazer alguém entender que você faz tudo isso por amor? Não dá. Não dá para fazer ninguém entender. Por que você anda uma segunda milha? Por que você dá uma capa também? Além da túnica. Leva tudo logo. Leva o celular também. Por que, amado? Como que você vai fazer alguém entender que você vai sair da sua casa, depois de um dia de trabalho, cansado, 11 horas da noite, vai lá para poder socorrer o irmão que está passando um apuro, ir lá servir ele em amor, e ministrar uma palavra para ele, e orar com ele, ficar lá até as 2 da manhã para acordar 5 no outro dia. Já aconteceu com alguém aqui? Não? Explica. Por que você fez isso? Como explicar se não for por amor, amado? Não tem como explicar. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Por isso, meu irmão, eu quero que você pense. Como que você está pensando em servir no reino? Se isso está sendo por obrigação, se você veio aqui por obrigação, se veio por obrigação,
Glória a Deus, você está aqui. Mas agora você tem a chance de mudar o seu sentimento. Você tem a chance de converter isso em algo bom, amado. Quem é que tá morrendo de vontade de ir lá amanhã? Ah, meu Deus do céu, né? Ontem pensou, não, que vontade de acordar cedo no feriado, né? Morrendo de vontade, não posso fazer outra coisa. Praia, pra quê? Ah, não é assim? Não, não é, pastor. Como você vai fazer, amado, alguém entender que tudo que você faz para o reino de Deus é por amor? Para de tentar explicar. Simplesmente faça, viva. Para de tentar dar razão para as coisas. Atenda o seu chamado, faça. E deixe que Deus faça o resto. Não busque honra, não busque reconhecimento. Não busque, sabe, fama, não busque estar na frente. Não, seja o último. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Muito interessante, abra lá comigo, Mateus, capítulo 20. Olha só que legal. Olha que barato isso aqui. Mateus capítulo 20. No versículo 20 diz assim: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido, né? Olha só que pedido legal. E ele diz, cadê? Não, desculpa. Cadê? Perdi aqui. 21. E ele diz-lhe: que queres? E ela respondeu: dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda do teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Disseram-lhe, né? Podemos. E disse ele: na verdade bebereis o meu cálice, mas assentar à minha direita ou à minha esquerda não me pertence, me pertence dá-lo, mas é para aqueles a quem o Pai tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre ele. Não será assim entre vós. Repete comigo. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que esse seja o serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso, o quê? Servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Amém, amados? O que Jesus está ensinando aqui? Sentimento natural. Ah, Jesus, coloca aqui um dos meus filhos à direita e outro aqui à esquerda, enquanto eu te adoro, né? A mulher ali chegou adorando Jesus, vou te adorar aqui, vou fazer um pedido, daqueles. Quantos, muitas vezes, tem esse mesmo sentimento, amado? De ser colocado em glória, de ser servido. Mas você quer ser grande no reino de Deus? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você quer ser grande no reino de Deus? Pergunta para a pessoa que está do outro lado: você quer ser grande no reino de Deus? Responde para ele assim: então deixa eu te servir e você me serve também. E nós 2 cresceremos para baixo.
Amém? Servir, amado. Você quer crescer no reino de Deus? Você quer ser grande? O grande no reino de Deus é aquele que mais diminui. É aquele que mais serve. Esse é o grande no reino de Deus. Jesus, ele serviu toda a humanidade. Ele é o maior dos menores. Jesus é o que mais serviu, amado. Onde estão os cristãos aqui? Amém? Servir. Você quer seguir Jesus? Você quer ser como Ele? Então sirva a Ele. Sirva o teu próximo. Ame a teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amados. Num jargão é fácil. Mas você quer provar que você ama a Deus sobre todas as coisas? Ame o próximo como a ti mesmo. Sirva o próximo. Exerça amor ao próximo. Ande uma segunda milha. A gente está falando um pouquinho. Deixa eu ver aqui que eu pulei um pedaço. A gente está falando sobre interesse, né? Qual que é o seu interesse em servir? Eu queria fazer um pequeno paralelo aqui e falar sobre o tempo de Deus, que muitas vezes a gente não aceita o calendário de Deus. Nós, como líderes na casa de Deus, a gente precisa estar disposto a atender o calendário dele, amém? Nós, como líderes na casa de Deus, a gente precisa estar disposto a atender o calendário dele, amém? 40% está quase. Nós, como líderes na casa de Deus, a gente precisa estar disposto a atender o calendário dele. Amém? Opa, 99%. Já está melhor. Já dá para continuar. A gente muitas vezes fica ansioso, amado, em ver a promessa de Deus ser cumprida rapidamente. Porém, tem muitas coisas na nossa vida que demoram a amadurecer. O tempo de Deus é necessário para algumas coisas acontecerem, amém? Tempo de Deus. Algumas coisas muitas vezes precisam amadurecer em nós. E a gente muitas vezes fica ansioso em querer, né? Perguntei aqui, você sabe que você é chamado? Você disse que sim, então você já falou, eis-me aqui, Senhor. E aí? Acontece comigo aí, vai. Faz as coisas acontecerem. E a gente fica ansioso para ver Deus cumprir em nós rapidamente. Se você, amado, tem um chamado de Deus e é convicto desse chamado, não faça tipo um ultimate para Deus, né? Colocando ele na parede, querendo fazer as coisas do seu jeito, dizendo assim para ele, ou é do meu jeito ou eu saio. É. Entendeu? Você fala assim, não, Deus me chamou, o negócio é agora. Se não for do meu jeito, né? Eu saio. Você deve sair, se esse for o chamado de Deus, para uma outra atividade, para uma outra coisa. Mas se você for desobediente, amado, ao tempo de Deus, ao chamado de Deus, você vai estar perdendo. Você vai estar exatamente se rebelando contra a própria vontade dele, que muitas vezes é você esperar. Não, espera mais um pouco. Espera mais um pouco. O que eu estou querendo dizer com isso, amado, não é o que você vai fazer. Não é aonde você vai fazer. Não é se você deve ficar, você deve ir. Não é se você... A chave, fala comigo, a chave é ser obediente. Se ele mandar você ir, você vai. Se ele mandar você ficar, você fica. E se ele não mandar nada? Você espera. Amém? A nossa motivação, amado, quando a gente entra na liderança, pode até
parecer puro, né? Mas nem sempre é tão puro como Deus gostaria que fosse. Os nossos motivos precisam ser sempre de glorificar a Deus, sempre de conhecê-lo mais, sempre de estar mais perto dele. Qualquer motivo, amado, que traga ou promova o ego, traga a glória para o seu eu, vai ser exposto pelo Espírito Santo. Qualquer motivação errada. E às vezes você pode até pensar que a sua motivação está certa, mas lá no fundo, no seu coração, é Deus quem conhece. É tempo de se arrepender se a sua motivação estiver errada. Até para poder servir. Tem gente que quer servir, mas na verdade quer ser exaltado. Sonda seu coração. Deixa o Espírito Santo expor isso daí, amado. O único motivo para você fazer algo no reino de Deus, o único motivo, não pode ser outro. Não pode ser outro. Fala comigo assim, é por amor. Essa tem que ser a única motivação, a única coisa que te move, amado, no reino de Deus, que deve te mover no reino de Deus, é o amor. O amor movia Jesus às pessoas. E teve compaixão dele, por isso o curou. E teve compaixão dela, por isso a curou. O amor movia Jesus. O amor moveu Jesus 33 anos até a cruz. O amor, né? Jesus ali nasceu em amor e foi movendo ele, até ele chegar na cruz. E ali foi a consumação do amor de Cristo. Amém? O que deve mover você para a cruz? A repreensão? Todo mundo está indo para lá, eu vou também? Né? A balada agora é na cruz. Vamos todo mundo para lá. Né? A moda. Não, amado. É o amor. Amém? O amor precisa te mover para servir. O amor precisa te mover para próximo da cruz. Amém? Viver o que Cristo viveu, praticar o que Ele praticou, vai te levar para o aperfeiçoamento. Quanto mais, amado, verdades você viver, mais parecido com Ele você vai ficar. Mais cristão você vai ser. Amém? Mais parecido com Cristo. Você tem um chamado de Deus, eu sei. Jesus sabe. E esse chamado é para servi-lo. Esse chamado é para amar aqueles que Ele mais ama. Amar a Deus é isso. Amar a Deus é dar a sua vida em favor dos pequeninos. Fazer o que Ele fez. É fazer o que Ele fez, amado. E você, muitas vezes, né, eu falo você para te confrontar o seu sentimento. Quer viver os seus deleites, quer viver os seus prazeres, as suas vontades, amado. Quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, por amor dele, esse sim vai ganhar. Este vai ganhar. E quantos aqui querem ganhar uma vida eterna? Amém? Só para a gente encerrar. Provérbios 4. Abra aí. Provérbios 4, versículo 18. Eu já falei que Provérbios 4 é um dos capítulos de Provérbios que eu mais gosto aqui, já.
Diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Amém? A vereda dos justos é como a aurora, como o dia amanhecendo, que vai brilhando mais e mais. Fala assim, brilhando mais e mais. Brilhar, amada, mais e mais na vida de alguém. Brilhar mais e mais contra o pecado, em amor. Brilhar o amor sobre a vida de alguém. Mais e mais, até ser dia perfeito. É o que Jesus tem para você. Amém?